Então, voltemos a meditar aqui em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós começamos semana passada, uma reflexão sobre esse versículo 17 de 1 Coríntios 1, quando Paulo, de repente, ele faz uma pausa para falar, olha, eu não posso ser enviado por Cristo segundo a sabedoria humana. Se eu o fizer, eu vou anular a cruz de Cristo. E a partir dessa reflexão dele, ele abre o resto desse texto e a meditação dele, e o desenvolvimento desse raciocínio de Paulo vai até o final do capítulo 2, o início do capítulo 3, mostrando que não é talvez tão simples para nós não corremos o risco de anularmos a cruz de Cristo. A nossa fé, ela fica um tanto quanto incompleta. É uma fé que está distorcida, ela está deformada com respeito à cruz de Cristo. Paulo estava preocupado com isso. Semana passada falamos, e eu não penso que é pequeno essa questão, porque nós vamos falhar no nosso serviço como discípulos de Cristo se anularmos a cruz dele, se nós não compreendermos essa obra da cruz. E como nós temos feito esse exercício, eu propus para os irmãos nós trilharmos essa última semana que antecede a crucificação do nosso Senhor, à luz de Coríntios. Então eu não estou indo para os evangelhos, mas eu estou lendo a história da crucificação do Senhor à luz de 1 Coríntios. O meu esforço é conectar pontos que aparecem aqui em 1 Coríntios e associá-los à cruz de Cristo. Então, nós estamos indo pela história, só para a gente seguir a linha do tempo cronológica do nosso Senhor. O Senhor, na última semana dele nessa terra, antes dele ser crucificado, nós vimos isso semana passada, ele escolheu repousar sua cabeça em Betânia e protestar contra o templo. Quando ele ia no templo, ele chora vendo Jerusalém e ele descansa em Betânia. Quando ele vai no templo, na festa mais importante dos judeus, que era a Páscoa, então ele faz um rebu lá, ele abre as gaiolas, ele vira as mesas dos cambistas e ele mostra que os homens transformaram a casa de Deus em outra coisa. Vocês transformaram a casa de meu pai num covil de salteadores. E isso pode gerar uma estranheza em nós. Eu falei isso semana passada, espero que você minimamente tenha considerado isso, porque isso nos livra de muita confusão. Deus escolheu as coisas humildes, as coisas fracas, as coisas desprezadas deste mundo para manifestar a sua sabedoria, a sua força. Isso é fundamental para entendermos. Na continuação do texto, Paulo vai dizer que nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Lá em João, em 1 João, João vai dizer que as coisas do mundo, o mundo entende, e as coisas de Deus o mundo não pode entender. Precisa de revelação, isso é muito importante para a gente. Tem sido um desafio grande para o povo de Deus compreender isso, porque somos muito tentados a usar as estratégias do mundo, as armas do mundo, as coisas do mundo, para apontar coisas que o reino de Deus não apontam. Deus não escolheu isso. Somos muito influenciados por indicadores dessa terra para aferir a bênção de Deus, para acharmos que Deus está nessas coisas, seja pelo ouro, pelo tamanho das obras, pelo tamanho do templo, seja pelo dinheiro gasto, seja pela perfeita organização da orquestra, do coral, dos sacrifícios, todo esse movimento, nós poderíamos falar, nossa, Deus deve estar nisso. O Senhor Jesus chora quando vê Jerusalém. É muito importante, irmãos, que o Senhor toque no nosso coração. Esse assunto, ele não é um assunto que deveríamos deixar de lado no discernimento que temos que ter com respeito ao testemunho de Deus. Porque com muita facilidade somos influenciados e começamos a achar que o testemunho de Deus está em coisas que ele falou, eu não escolhi essas coisas para colocar meu testemunho. Então, semana passada, não deu tempo, mas os irmãos lembram as 7 igrejas do Apocalipse?
Me parece muito significativo considerarmos isso. Daquelas 7 igrejas, 2 igrejas, o Senhor não usa a expressão tenho, porém, contra ti. As outras 5 ele usa. Nas 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, quando o Senhor ele não tem uma palavra de oposição. Com respeito a Esmirna, ele fala, eu conheço a tua pobreza. Em Filadélfia, a igreja em que o Senhor promete coroa, a igreja que o Senhor fala para eles permanecerem firmes, ele fala assim, eu conheço as tuas obras, sei que tens pouca força. Então parece estranho para nós, mas as igrejas que o Senhor louva em Apocalipse são igrejas pobres e de pouca força? Sim, porque Deus escolheu as coisas desprezadas deste mundo para reduzir a nada as que são. Deus escolheu as coisas humildes desse mundo para expor ao ridículo a riqueza humana. Deus escolheu a loucura do evangelho para expor ao ridículo a sabedoria humana. Que o Senhor fale aos nossos corações com respeito a isso. E hoje, então, avançando em mais um ponto histórico, eu queria convidar os irmãos a meditarmos sobre a última ceia, o registro dos 4 evangelhos sobre o último momento em que o Senhor ele tem uma refeição com seus discípulos antes de ser entregue, antes da crucificação. E eu gostaria então de ler com os irmãos aqui em 1 Coríntios, capítulo 1. Pegando aqui, vamos pegar o texto que lemos semana passada, só para contextualizar, versículo 27. Paulo fala, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Mais uma vez, Senhor, estamos desejosos de que o Senhor possa falar aos nossos corações através do poder do Teu Espírito Santo, trazendo palavra revelada, Senhor, palavra iluminada, palavra que muda o nosso caminhar, que muda o nosso procedimento, que fortalece a nossa fé, que renova a nossa esperança, que encharca o nosso coração de amor por Ti. Senhor, já cantamos e meditamos nessa manhã. Tanto amor visto naquela cruz. Graças Te damos, Senhor. E nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para que a palavra da cruz e a mensagem da cruz, ela seja plena de entendimento no nosso homem interior. Por isso, rogamos que o Senhor fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Eu vou colocar os versículos aqui no projetor, só para a gente ganhar tempo, que são alguns versículos. O Senhor, ele, na última ceia dele, ele celebra essa ceia em Jerusalém, e é muito interessante como os evangelhos colocam, né? É quase como um filme de 007, assim, tem um tanto quê de mistério, né, no processo que o Senhor faz, porque ele chama 2 discípulos e fala, vão para a cidade, porque vocês vão preparar a Páscoa para mim. E eles falam, ok, mas como nós vamos fazer isso? O Senhor deve estar sabendo, né? A Páscoa, milhões de judeus estão vindo para a cidade para celebrar a Páscoa. É a festa importante. Aí o Senhor fala, vocês vão entrar na cidade e vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça. Aí vocês vão seguir esse homem com um cântaro na cabeça até chegar na casa. Quando vocês chegarem na casa, vocês vão procurar o dono dessa casa e falarão para ele, o mestre quer saber onde ele vai celebrar a Páscoa. E ele vai apresentar para vocês um cenáculo, um salão, um lugar grande. E ali vocês prepararão a Páscoa. E os evangelhos falam, e foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor, então, os discípulos preparam a Páscoa, e o Senhor, então, vai celebrar a Páscoa com seus discípulos. Eu fiquei tentado a entrar um pouco, eu não sei quanto que os irmãos já viram isso. Eu fiquei um pouco tentado, mas como estamos dizendo, nós não estamos olhando, estudando os evangelhos, estamos estudando Corinto, né? Mas eu fiquei tentado a falar um pouco sobre o Seder de Pessah, né?
a ceia da Páscoa judaica, porque é muito importante percebê-la no contexto aqui, né, de Israel. Ali, depois de Esdras e Neemias, durante a construção do segundo templo, né, os judeus desenvolveram seus ritos judaicos, ou seja, eles queriam guardar a Páscoa e fazer memória, né, da Páscoa, que é uma ordenança do Senhor Jeová. E eles, então, através do Hagadá e através das Mishnas, eles estabeleceram um rito. Um judeu não come a Páscoa de qualquer forma, né? A Páscoa é um culto, é uma celebração que o judeu faz, que foi estabelecido antes da vinda do Senhor, onde eles têm todos os ritos dos ingredientes, de como eles vão se aproximar do cordeiro, como que eles vão comer, quais são os salmos que eles cantam durante essa celebração. E durante esse culto e essa ceia, eles fazem memória da libertação deles usando Êxodo 6:6 como pano de fundo. E ali eles então bebem 4 cálices, né? E eles têm essa celebração. Lucas é o único que menciona pelo menos 2 cálices. Mateus e Marcos, eles não mencionam isso, né? Mas Lucas menciona, por exemplo, que o Senhor abençoou um cálice, comeu com os seus discípulos e após ter ceado, ele tomou um outro cálice e ele falou do sangue da nova aliança. E é muito interessante, eu acho que vale a pena depois os irmãos meditarem nisso, porque no cristianismo, os discípulos do Senhor, eles tiveram uma completa ruptura da tradição pascual judaica. Nós não temos nenhum relato no Novo Testamento em que a igreja do Senhor Jesus, ela deveria celebrar a Páscoa judaica. Nós não temos nenhuma instrução apostólica que nós deveríamos fazer isso, muito menos fazer memória de 4 cálices, porque para o cristão, há um cálice. A convergência da obra de Cristo trouxe uma questão para nós, é que há um cálice, onde o Senhor Jesus toma esse cálice na última ceia, e ele fala, atenção, discípulos. E ele antecipa e profetiza o que ele iria fazer na cruz. Este é o cálice da nova aliança. Bebei dele todos. Este é o meu sangue que é derramado em favor de vós. E é nessa profundidade que eu gostaria de convidar os irmãos nessa meditação nessa manhã. Então, em Mateus 26, versículo 27, o Senhor faz menção dessa última ceia e ele faz algo que talvez nós já poderíamos colocar como um dos motivos em que os judeus se escandalizaram com o que o Senhor Jesus fez. O Senhor fala, a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aqui tem 2 informações absolutamente extraordinárias e que, se o Senhor nos revelar, a nossa vida ganha um novo impulso de fé. A primeira é que é uma nova aliança. O Senhor Jesus não estava propondo uma melhoria na antiga aliança. O Senhor não estava falando que agora a velha aliança iria funcionar de verdade. O que o Senhor está dizendo é que a partir de agora, através da obra que eu vou fazer, todos vocês entrarão numa nova aliança com Deus. É um novo pacto. É uma nova forma de se relacionar com Deus. O que Deus está oferecendo através de mim vai revolucionar a humanidade. E por que isso é tão fundamental? Porque existe uma segunda informação que talvez nos passe bastante desapercebido, mas foi absolutamente escandaloso para os judeus ouvirem isso. O Senhor fala, quando ele abençoa esse cálice da nova aliança, e ele fala, esse vinho é o meu sangue, e vocês precisam fazer isso. Ele fala o quê? Bebei dele. Essa é a revolução da obra completa e perfeita que Deus fez por nós. 1 Coríntios 10:16, né, um pouquinho mais para frente nós vamos ver isso. Paulo ele vai dizer isso, né? Ele fala que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. A partir desse momento em que a tradição primitiva da igreja começa a propagar o que o Senhor Jesus falou na última ceia, nós vemos isso na igreja primitiva, no início de Atos, existiu uma onda de fé nos cristãos em que eles foram compreendendo há um cálice. A nova aliança ela é composta por um só cálice. Esse cálice é o sangue do nosso Senhor. E agora,
Deus nos ordena, por meio do seu Filho, que nós bebamos dele. Por que isso é revolucionário? Duas afirmações aqui para os irmãos considerarem. Êxodo 24, né, versículos 5 e 8, quando o Senhor fala na última ceia, este é o sangue da nova aliança, é claro, qualquer pessoa que conhecia o Velho Testamento entendeu o que ele apontou. Porque essa expressão aconteceu em Êxodo 24, quando Moisés também fez esse movimento com o povo. Então, versículo 5 fala: enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então Moisés, ele pega aqueles sacrifícios, ele tira o sangue, metade desse sangue ele faz aspersão no altar, e a outra metade, depois que ele abençoa o povo, ele fala: este é o sangue da aliança do Senhor com vocês. Ele manda eles beberem? Ele asperge, né? Borrifar. Ele borrifou esse sangue sobre o povo. Então ele faz a aspersão desse sangue sobre o povo. Essa é a aliança imperfeita. Essa é a velha aliança. E por que isso é tão significativo, irmãos? Isso é fundamental. Isso não é uma das coisas que nós temos que considerar. Isso é um dos pontos mais centrais sobre a perfeita obra da cruz em nosso favor. Porque, se os irmãos lembram de Gênesis 9, quando Noé e sua família saem da arca, parece que o Senhor ali mudou, né, a forma como o homem também se relacionava com a natureza. Então tudo indica, até o texto confirma isso, que até o dilúvio, os homens só comiam, né, dos frutos das árvores e daquilo que era plantado no campo. Mas depois que Noé sai da arca, o Senhor autoriza o homem comer também dos animais. E é isso que ele fala, né? No versículo 3 ele fala: tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então o Senhor Deus, ele começa a estabelecer uma relação, e parece-nos que isso é muito claro, inclusive para nós cristãos, mas quando nós nos aproximamos de qualquer religião dessa terra, que nós vamos entender que o sangue é uma moeda espiritual. O sangue aponta para a vida daquela oferta, né? Por isso que é tão comum, né, os sacrifícios, né, no espiritismo, no candomblé, na quimbanda, no satanismo, a oferta de sangue, né? E o sangue é a vida. E o Senhor fala: olha, eu estou autorizando vocês a comerem de tudo que se move, mas não com sangue. Vocês não podem beber o sangue desses animais, porque o sangue é a vida. É a mesma coisa que o Senhor fala em Levítico 17, quando ele também estabelece isso para Moisés, né, e para o povo de Israel. No versículo 10, ele fala: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Versículo 14. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. O Senhor, ele vai deixando isso claro ao longo da sua revelação. Vocês não podem beber do sangue, ou aqui fala comer do sangue, porque essa é a vida. Vocês vão se profanar, vocês não podem experimentar essas coisas. Aí os irmãos começam a perceber o escândalo que foi quando o Senhor Jesus fala: não, do meu sangue vocês precisam beber. Porque é a vida. Eu sou a vida. E vocês precisam permitir que a vida entre em vocês. Não há outro sangue, não há outra pessoa em que nós sequer deveríamos cogitar beber desse sangue.
Mas o Senhor, na noite em que ele foi traído, na última ceia, ele fala: este é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, bebei dele todos. Você quer vida? Então você precisa beber do sangue de Cristo. Essa é a revolução, esse é o choque, esse é o impacto cultural que aconteceu naquela época. Então, nós conseguimos entender, ao aproximar desse contexto, né, João 6, a violência que foi esse discurso do Senhor, naquele dia em que as multidões se aproximaram dele, e o Senhor fala assim: olha, vocês estão se aproximando de mim, não é porque vocês estão crendo que eu sou o Messias, né? Não é porque vocês creram dos meus sinais. Vocês estão se aproximando de mim porque eu alimentei vocês, porque eu acabei de alimentar 5.000 pessoas, e as multidões começaram a procurar o Senhor, e viram ele entrando num barco, indo para Tiberíades, e eles começaram a procurar o Senhor, e o Senhor foi muito duro com eles. Vocês estão se aproximando de mim pelo pão que eu dou para vocês. Vocês estão se aproximando de mim pelos benefícios físicos que eu posso oferecer. Mas eu sou muito mais do que isso. Lembrem-se do pão físico que Deus deu a Israel no deserto. Aquele maná que descia do céu. O povo comia e no dia seguinte tinha que comer de novo, porque a fome voltava. O pessoal comia o maná, no dia seguinte tinha que comer, porque aquilo apontava para um pão verdadeiro e espiritual. E eu sou o pão de Deus. Eu sou o pão que desceu do céu. E se você me comer, você não terá mais necessidade de outra coisa. E o Senhor, então, ele fala no versículo 53, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. O que o Senhor está dizendo? Qual que é a informação mais impressionante que nós poderíamos entender disso? É que a salvação que nos foi oferecida não é apenas, irmãos, uma salvação que nos redime do pecado, nos redime da morte, nos liberta do inferno. Não é apenas isso. Isso, inclusive, é só um dos aspectos. Eu estava tentando lembrar. Nós falamos bastante sobre isso ao estudarmos Romanos. Os mais antigos aqui vão lembrar dessa afirmação. O Evangelho de Deus é muito mais do que perdão de pecados. É muito mais nos tirar do inferno e nos levar para uma eternidade em Deus. É muito mais do que isso. E quando a nossa experiência com a cruz de Cristo e com a obra dele se reduz a isso, nós vamos passar por muitos problemas no tempo presente. Porque não é apenas, obrigado, Senhor, o Senhor perdoou os meus pecados. Claro, como se fosse alguma coisa pequena. Mas isso é o início da peregrinação e esse é o início do aprofundamento e de entrarmos no Evangelho de Deus. A melhor notícia que podemos ter. Hoje de manhã também, na primeira música que cantamos, a gente agradeceu ao Senhor que Ele nos deu uma nova vida. Irmãos, a obra da cruz não é te salvar do inferno para você continuar sendo a pessoa que você é, até chegar no céu. É nos libertar de nós mesmos e nos dar uma nova vida em Jesus Cristo. É sermos novos seres humanos. É nascermos de novo para Deus e enxergarmos todas as coisas na perspectiva de Deus. Mas para que a gente adentre nessa realidade, Deus precisava perdoar nossos pecados. Então é quase como se fosse assim, eu convido você a uma viagem dos sonhos, a viver num resort. Você nunca mais precisa, você não vai precisar mais trabalhar, está tudo pago, você vai viver no melhor hotel do mundo, comendo as melhores comidas, desfrutando de tudo que eu tenho para oferecer. Você fala, eu tenho um problema aqui, eu não tenho recurso para chegar lá. Eu falo, eu tenho ótimas notícias para te dar, eu vou bancar isso, eu vou pagar a sua passagem para você chegar lá. Não, mas eu estou até com vergonha de dizer, eu não tenho roupa. Não, eu compro a sua roupa nova, eu vou te dar uma mala, eu vou pagar o táxi, você vai no aeroporto,
E você entra nessa história. E aí nós chegamos no aeroporto e começamos a viver no aeroporto. E agradecemos muito aquela pessoa que nos deu roupa nova, que nos deu o dinheiro para ir para o aeroporto, que nos prometeu uma vida muito mais profunda do que eu tenho, e eu fico no aeroporto. Falei, mas você não vai entrar na vida que eu tenho para te oferecer? E a gente reduz nossa experiência a uma vida de aeroporto. O que vai acontecer numa vida de aeroporto? Nós vamos começar a reclamar dessa vida. Essa vida que o Pablo me ofereceu, do resort, não está muito boa. Aqui no aeroporto eu durmo num banco, eu vou num banheiro público, eu como comida de restaurante. O que ele me falou não está fazendo sentido. E se alguém me procurasse, assim, é claro, você não avançou, você não tomou posse daquilo tudo que eu tenho para te oferecer, você ficou no meus pecados foram perdoados. E eu não adentrei em beber da vida de Deus. E a vida de Deus inundar meu coração. E eu viver em novidade de vida. E eu começar a enxergar tudo de uma forma diferente, porque Deus habita em mim. E a vida, o sangue de Cristo, eu bebo essa vida para que tudo seja transformado dentro de mim. E aí eu posso pegar o avião e ir para essa terra de descanso, ou essa plenitude. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Nosso Deus não é mentiroso. O nosso Senhor não é mentiroso. Se nós estamos olhando para a nossa vida agora, e assim, eu estou achando que eu confundi. Vida em abundância que o Senhor prometeu, não é isso que eu vivo. É claro, é porque nós ficamos apenas com um aspecto da obra da cruz. E nós não avançamos pela fé para tomar posse de tudo que o Senhor tem para nos oferecer. Irmãos, tome posse disso. A obra da cruz ela é absolutamente perfeita. Ela é irretocável. Ela é capaz de contemplar todas as situações do ser humano. Se nós estamos sentindo falta, carência, desespero, é porque nós não estamos adentrando no que a obra da cruz tem para nos oferecer. E nós estamos buscando em outras situações ou coisas essa satisfação. Então, me parece que o inimigo tem total interesse de criar uma miopia espiritual em nós e reduzir a nossa experiência, em que celebramos a vitória da cruz, limitando essa obra como aquele que perdoou os nossos pecados. Isso é só o início da nossa jornada. Aquele que perdoou os nossos pecados é o primeiro passo. Sem isso, nós não poderíamos adentrar. A obra da cruz ela é muito mais profunda, completa, transformadora, presente no nosso cotidiano do que conseguimos imaginar. O Arthur leu nessa manhã, 1 João 4,9. Que texto impressionante. A manifestação do amor de Deus para conosco. Nisto se manifestou o amor de Deus. Pelo fato dele Deus ter enviado o seu Filho para só, como se fosse pouco, né? Para perdão dos nossos pecados, para derramar seu sangue na cruz, para como, na velha aliança, aquela aspersão de um sangue no umbral da porta, que nos livra da condenação? Não. Irmãos, o Senhor nos ama de tal maneira, e a salvação dele é tão completa, que ele enviou o seu Filho, para que agora nós vivamos por meio dele. É por isso que só o Senhor Jesus pode dizer: bebei do meu sangue, é a minha vida. Tome posse da minha vida. E sabe o que vai acontecer quando você toma posse da vida de Deus? Você vai descobrir que, na verdade, é Deus que toma posse da sua vida. Porque a vida eterna se manifestou. Jesus Cristo é a vida, irmãos. Também é uma quebra de paradigma para nós. Vida eterna não é um lugar que nós vamos. Vida eterna não é um status ou uma condição que você... como se fosse um passaporte que Deus está te dando. Vida eterna é Jesus Cristo. E quando eu bebo dele e a vida dele está em mim, a vida eterna está em mim. A vida eterna em Cristo opera dentro de mim. E é a garantia, ele mesmo, a vida eterna de Cristo, é a garantia que eu viverei para sempre em Cristo Jesus. O Senhor nos ama de tal maneira que ele nos deu o seu Filho para que agora nós vivamos por meio dele. Nós nascemos de novo, ele nos deu uma nova humanidade, e agora ele fala, você deve viver agora por essa nova humanidade em Cristo.
Nessa nova humanidade, ao vivermos por meio da vida dele, nessa realidade, não há ansiedade, depressão, lascívia, não há luxúria, não há contenda, não há difamação. Não há essas coisas. Então, aquilo que todos nós desejamos experimentar, que é uma vida de plenitude, aprovada e abençoada por Deus, só é possível por meio da vida de Cristo. Essa é a loucura da pregação. A cruz de Cristo, ela condenou a humanidade a qualquer vida que não beba dele. Qualquer um que beba sangue de qualquer outra coisa não pode ter a vida eterna operando dentro dele. O Senhor Jesus, naquela noite, na última ceia, ele fala: bebei dela todos. Bebam desse sangue. Ele será a vida de vocês. Esse sangue vai operar dentro de vocês. É claro, estamos falando espiritualmente. Então não é uma coisa literal, é igual a cruz, né? Nós não estamos aqui vendendo um pedaço da cruz, um pedaço de madeira, ou igual filme de terror que o cara mostra um pedaço de cruz e o demônio fica doido. Não é isso. Nós não estamos bebendo sangue. Eu, particularmente, não acompanho a doutrina da transubstanciação, onde, nesse exato momento, o vinho se transforma no sangue. Mas é verdade, o Senhor é radical na sua mensagem. Isso que vocês estão bebendo é o meu sangue. Mas o que significa isso pela fé espiritualmente? É que eu me lembro, eu faço memória, que sem Cristo nada posso fazer. Sem a vida dele operando, é tudo jogado fora. Eu preciso beber do sangue de Cristo. É a vida de Deus. É a manifestação dessa realidade. Então, por exemplo, 1 João 5, versículo 9, 1 Coríntios 2:1, Paulo vai dizer que ele esteve entre os coríntios anunciando o testemunho de Deus. E João aqui, em 1 Coríntios 5:9, ele vai falar do testemunho de Deus também. Então ele diz, olha, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E qual é o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho? O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Irmãos, toda vez que buscamos vida fora de Cristo, nós chamamos o testemunho que Deus dá de mentira. Toda vez que nós falamos, não, Deus, eu vou buscar em outras coisas vida, eu estou chamando Deus de mentiroso. Porque o testemunho dos homens é, tenha, faça, seja assim que você terá vida. E Deus fala, não, a vida está no meu Filho. E quando você não toma posse dessa vida, você está me chamando de mentiroso. O testemunho de Deus é este, que Ele nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Beba de Jesus Cristo. Ele é a vida eterna. Permita que Ele cresça. Busque com humildade uma dependência, onde a realidade espiritual do Senhor possa se manifestar. Então conhecemos Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Os irmãos percebem como está profundamente ligado, como Paulo conecta isso? Se eu agora tento viver sem ser por meio de Cristo, então eu anulo a graça de Deus e segue-se que a obra que o Senhor Jesus fez na cruz foi em vão. Então, a partir de agora, está decidido. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu agora vivo pela fé, porque eu sei que nessa salvação que Deus me ofereceu, não foi só para perdoar os meus pecados, mas foi para me fazer um novo homem em Cristo Jesus. Eu ser um ser humano aprovado por Deus. Eu ser um ser humano que vive experimentando a própria vida eterna de Deus por meio do poder do Espírito Santo. Talvez seja uma das coisas mais lindas, né? Também era uma outra sessão que a gente poderia pensar, né? Que é o testemunho tão lindo de João. Porque quando o Senhor Jesus fala para a mulher samaritana, se você beber da água que eu te der, jamais terá sede de novo. Eu tenho uma água para te oferecer. É igual o sangue do Senhor.
Quando nós bebemos desse sangue do Senhor? O Senhor poderia, nessa última ceia, ter furado o dedo e pingado um sangue ali no cálice? Como que o Senhor Deus estrutura a história mais linda que nós já poderíamos meditar e mais perfeita, em termos de tipo, em termos de sincronicidade, em termos de compreensão humana, se não é que o Senhor é o Cordeiro de Deus, imolado e sacrificado no madeiro, para que o seu sangue seja derramado. João tinha muita clareza disso. Ele vai falar da água e do sangue. Os irmãos lembram em 1 João 5,8? Ele vai falar, são três que testemunham na terra: o Espírito, a água e o sangue. E eles são unânimes num só propósito. Por que João está falando disso? É porque ele faz menção em João 19, 34 e 35. Sabemos que João estava aos pés da cruz. Foi o discípulo que esteve na crucificação do Senhor. Ele viu. Versículo 35 de João 19, ele fala isso. Ele fala, olha, o que eu estou dizendo, eu testifico, e isso é a verdade. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi. E o que ele viu? É que quando o Cordeiro de Deus estava pendurado no madeiro, quando aquele soldado com a lança fura o seu lado, João dá testemunho, dele saiu sangue e água. De Cristo saiu vida e satisfação. O pleno contentamento do ser humano. A água que o Senhor tem para nos oferecer, que mata a nossa sede, não é de uma fonte da terra, não é de um lugar geográfico, não é ali de qualquer... É dele mesmo. Do Senhor saiu água. E ele fala, beba dessa água, e eu te garanto, se você beber dessa água, você não terá sede de outras coisas. Beba do meu sangue, e eu te garanto que você terá vida operando em você. Essa é a manifestação, e João fala assim, por isso que é tão bonito isso, né? Eu vi que do Senhor saiu sangue e água. E quem fala isso, dá testemunho que é verdade, porque eu vi com os meus olhos. Da cruz de Cristo é a fonte do Senhor para brotar sangue e água na nossa história. E quando nós linkamos água, não é impressionante Jeremias 2? Meu povo me abandonou, eu que sou a fonte das águas, e começou a cavar cisternas rotas, onde não pode satisfazê-los. Nós olhamos para a cruz e a gente vê a fonte de Deus ali cavada, derramando sangue e água para nós, e a gente fala, mentira, Deus. A água que eu vou buscar está nisso aqui, está nessas coisas, está nesse estilo de vida. Então chamamos Deus de mentiroso e começamos a cavar cisternas rotas nessa terra, onde o próprio Senhor já diz que não pode reter as águas. É por isso que o Senhor Deus, em Jeremias 2, ele fala, fiqueis estupefatos, ó céus, porque o que o meu povo fez não faz sentido nenhum, eles estão me rejeitando, eu que sou a fonte das águas, e eles estão tentando cavar cisternas nessa terra, para matar a sede, sendo que eu sou a fonte. Irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos para ver que da cruz de Cristo, a fonte de sangue e água para nós. E qualquer pessoa que bebe da água do crucificado, todo aquele que bebe a água do Senhor, ele pode dar esse testemunho. É melhor um dia, Senhor, no teu altar, que 1000 longe dele. Porque, Senhor, quando eu bebo de ti, há um milagre que acontece na minha vida. Os problemas continuam lá, as pessoas continuam lá, o problema financeiro continua lá, as doenças continuam lá. Mas quando eu bebo da tua água, o Senhor dessedenta meu espírito, dessedenta minha alma. O Senhor me aponta para um futuro que é a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, essa é a resposta do Senhor. Dele saiu sangue e água. Então, voltando aqui para 1 Coríntios, versículo 30 do capítulo 1, Paulo vai dizer, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E é esse encorajamento, e é assim que eu quero vincular a última ceia com esse versículo 30, porque nós precisamos entender que o Senhor Jesus, quando nós bebemos da vida dele, ele se torna da parte de Deus para nós. Muitas coisas, mas Paulo aqui está mencionando essas 4. Então, muito rapidamente,
Sabedoria. Marcelo, quando ele falou sobre sabedoria, ele mencionou muito, né, essa ênfase do grego sofia. E sabedoria é entendimento, é conhecimento espiritual, é capacidade de discernir. A minha sugestão não é a gente aprofundar nesse texto agora. Talvez o mais importante para nós é perceber que a obra de Cristo nos oferece discernimento espiritual. Uma capacidade de sermos sábios, não segundo o mundo, mas segundo Deus. Enxergarmos a vida como Deus enxerga e não como Satanás, o príncipe dessa era, enxerga. Muito menos enxergar a vida como a Rede Globo enxerga. Muito menos enxergar a vida como o nosso vizinho incrédulo enxerga. É enxergarmos a vida como Deus enxerga. Para que eu enxergue e tenha sabedoria para enxergar as coisas da perspectiva do eterno, eu preciso de Cristo. Ele é a minha sabedoria. Quando eu bebo do seu sangue, quando eu bebo da sua vida, a vida dele começa a me fazer discernir espiritualmente as coisas. Então depois os irmãos podem ler, né, temos alguns textos, né, muito conhecido, Colossenses 2:3, porque é em Cristo que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ah, eu preciso de sabedoria, então você precisa de Cristo. Senhor, eu preciso entender como lidar no meu casamento está desmoronando. Senhor, me dá graça, eu estou perdendo minha família. Ah, eu já sei, eu preciso dar buquê de flores para minha esposa. Ah, já sei, eu preciso ir no jantar com ela. Ah, Não, você precisa de Cristo. Nós precisamos de sabedoria de Deus. Nós precisamos ganhar do Senhor graça, revelação, compreensão. O buquê vai ser consequência. O buquê não é a resposta, ele é uma consequência. O que nós precisamos é beber de Cristo para que Ele nos dê da sua sabedoria. Justiça. Então, retidão, estado de conformidade com o padrão de Deus. Nós tão facilmente temos a maldita tendência de tentarmos, através das nossas obras de justiça, satisfazermos a Deus. Quando nós tentamos entrar por esse caminho, nós anulamos a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo disse, não tem como. Suas justiças não podem satisfazer o santo, santo, santo. Não é isso que Isaías 64, versículo 6 fala? Todos os nossos atos de justiça são um trapo de imundície. É por isso que temos o versículo 4 de Isaías 64. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nunca, desde a antiguidade, alguém conseguiu entender isso. Um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam ou que nele esperam. Qual que é o trabalho do Senhor? A cruz de Cristo. Deus fez um trabalho em nosso favor. E Ele agora imputa, por meio do sangue de Cristo, a sua justiça em nós. Então nós não andamos mais no legalismo, ou seja, baseados em leis para agradar a Deus. A cruz de Cristo. O Senhor Jesus já se tornou, da parte de Deus para nós, nossa justiça. Então, eu não estou mais olhando para as minhas obras pessoais, porque quando eu olho para as minhas obras, elas são trapos de imundície. Mas eu estou muito impressionado com um Deus que trabalhou para aquele que espera nele. Senhor, eu não consigo apresentar diante de Ti nada de valor eterno, a não ser que a vida do eterno se manifeste em mim. O Senhor Jesus se tornou nossa justiça. Ele também se tornou, da parte de Deus, nossa santificação. Então, separação, consagração e purificação. Então, também, depois os irmãos podem ler, o que eu gostaria de destacar para os irmãos é que eu já tenho falado isso algumas vezes para os irmãos, talvez a gente fique pensando, né, que santificação ou uma pessoa santa é uma pessoa que não peca, é uma pessoa que erra pouco, então um é mais santo do que o outro, como se fosse possível isso. Mas santificação é um estado de espírito. Falei isso uma outra vez para os irmãos, considere isso, você pode sair desse salão hoje se santificando ao Senhor. Não é um negócio assim, ó, depois de tudo de errado que você fez nesse mês, nesse ano, nessa semana, você vai demorar uns 2 anos para começar a querer se santificar. Essa noção que nós somos santos por causa da nossa obra, a gente anula a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo fala, não tem como. Não tem nada que você faça que vai te santificar. Quem te santifica é o sangue de Jesus.
beba dele, beba do seu poder. Se você hoje, dia 2 de novembro, fala, Senhor, eu preciso entrar e trilhar esse caminho de separação, você já está num processo de santificação. E sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, é claro, todo o processo de separação e purificação do Espírito em nós começa a mudar a nossa vida e começa a mudar nossos hábitos. Mas não inverta a ordem, porque mudar a ordem vai alterar o produto. Primeiro, bebemos da vida de Cristo e permitimos que Ele nos mude. Quando eu tento já tentar me mudar lá na frente, talvez seja uma experiência que todos nós já passamos várias vezes, a gente vai descobrir que pouca coisa mudou, a não ser um conjunto de tradições que eu entendo que eu estou pegando média. É o Ismael que nós produzimos. Eu quero obedecer à promessa de Deus usando a minha força e produzir para ele um filho que não é o filho da promessa. E temos a redenção. Então lembra quando a gente leu em Mateus 26, né? Esse é o sangue da nova aliança para a remissão dos pecados. Então remissão é perdão. Redenção é a libertação mediante pagamento de um resgate. Então, o Senhor Deus, para nós, nos deu perdão. Mas, diante do sangue do Cordeiro, Ele nos deu redenção. O Senhor Deus pagou o preço do resgate da nossa alma, da nossa vida, pelo sangue de Cristo. Fomos redimidos por Jesus Cristo. E depois os irmãos meditem nisso, porque quando nós meditamos nessas coisas, eu tenho certeza, né, se você pensou diferente, o nosso evangelho, na forma como nós consumimos ou aproximamos desses textos, já nos leva a termos uma noção de redenção de uma forma correta, na minha opinião. Porque eu acho que nenhum de nós aqui nessa manhã falou assim, olha Deus, realmente, né, eu fui redimido, mas eu tenho uma parcela de louvor nisso. Nessa redenção que o Senhor me ofereceu por meio de Cristo, eu também fiz muita coisa. Ou eu também faço algumas coisas. Eu acho que nenhum de nós pensa assim. Porque para nós está muito claro que a redenção é uma obra absolutamente monergista, ou seja, é um esforço único de Deus que nos alcançou por meio do sangue de Cristo e Ele nos redimiu. A única coisa que eu fiz foi beber dele, foi tomar posse dessa vida. Alguém aqui pode se vangloriar porque foi redimido por alguma coisa que fez? Agora, convenhamos, sabedoria, justiça e santificação já é mais difícil da gente pensar assim. Não é? Nós nos comparamos. Não, nenhum de nós compara e fala, a minha redenção é melhor que a sua, viu, Anderson? Né, o Erickson? Eu estou mais redimido que você. Não, nós entendemos. A obra da cruz nos nivelou. A obra da cruz fez todos nós estarmos na mesma situação. Precisamos do sangue de Cristo. E essa redenção, ela é operosa, ela é vitoriosa em todos nós. Mas por que nós não fazemos isso com a sabedoria? Eu já me acho mais sábio que você. Eu sei mais do que você. Santificação. Não, a minha santificação, eu acho que eu tenho comportamentos e atitudes mais santas do que as suas. Olha minhas obras de justiça. Eu faço obras de justiça mais do que você. E eu tenho essa opinião, que é contra isso que Paulo está trabalhando esse texto de Corinto. Ele está tentando quebrar essa lógica carnal nossa de tentarmos nos comparar com coisas que o Senhor fala, não compare. A sua sabedoria é Cristo. A sua justiça é Cristo. A sua santificação é Cristo. Não é as coisas que você faz, mas é a vida que domina a sua história. Não são as coisas que você pratica, mas é quanto que você permitiu que o Senhor Jesus entre no seu coração e opere através de você. Bem, e se eu me anulo para que o Senhor opere e viva através de mim, é possível me vangloriar disso? É por isso, irmãos, voltando aqui para o Coríntios 1:30, quando nós lemos, vou ler de novo, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção, para como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Na minha opinião, como que você entende que essas verdades, elas se manifestam no nosso cotidiano? Qual que é a sua sugestão? Né, como é santidade, é redenção? Quanto mais redimido eu me sentir, quanto mais obras de justiça eu fizer,
quanto mais santo eu me apresentar, me parece que a resposta está no versículo 31. Irmãos, sabe quanto mais você entende essa verdade, quanto mais você for capaz de dar toda a glória ao Senhor. É ali, esse é o pulo do gato. Não há competição. Não estou tentando ter glória para mim, porque tudo que se manifesta positivo na minha vida é a vida de Cristo em mim. Não sou eu. Eu não posso anular a cruz de Cristo, porque se eu me relacionar com você baseado na sabedoria humana, eu estou anulando o que Cristo fez em meu favor na cruz. Eu estou me esquecendo de que Ele é minha sabedoria. Eu não tenho sabedoria em mim mesmo. Mas não é tão fácil para nós. Nós começamos a competir. E essa é a crítica de Paulo aos Coríntios. Vocês estão anulando a cruz de Cristo quando vocês começam a tentar ver quem que é o mais sábio. Quando vocês começam a tentar ver quem faz mais coisa. Quem tem mais obras de justiça. Numa gincana gospel, numa disputa de performance. Irmãos, o Senhor Jesus é a minha justificação, é a minha redenção, minha santificação e minha sabedoria. Por isso, eu me glorio nele. A minha glória é o Senhor. E aí, se alguém me criticar, fala, não tem problema, você está certinho. Porque sem Cristo, eu sou essa desgraça. E se alguém me elogia, fala, eu pego esse elogio e já jogo para o Senhor. Porque sem Ele, eu nada sou. Sem Cristo, eu nada posso. Então, isso não acontece, às vezes, nas nossas relações mais íntimas. Uma irmã, por exemplo, que pode olhar para o seu marido e achar que ele é brucutu, bronco, coração duro, afastado do Senhor. Mas espera aí, se você está entendendo que viu alguma coisa que ele não viu, que você é mais sensível ao Senhor do que ele, que o Senhor te deu mais revelação, mais clareza, qual que é a sua glória? A glória é do Senhor, não é sua. Mas quando nós começamos a andar segundo os homens, nós anulamos a cruz de Cristo. E nós começamos a olhar para nós mesmos e disputar quem é o melhor, quem é o maior, quem sabe mais, quem tem mais poder. Aí nós anulamos a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo fala, bebei da vida do Senhor. É nessa vida que você vai andar. E glorie-se nisso. A sua glória está em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Toda a glória é para Cristo. Toda a honra é para Ele. É aquela história do jumentinho. Né, que alguém teve essa ideia no passado e acha muito brilhante. Né, porque quando o Senhor faz a entrada em Jerusalém, na entrada triunfal, se diz que é um jumentinho que nunca tinha sido montado. Né? O Senhor entra em Jerusalém com aquele jumentinho. Então, ele nunca tinha sido montado. E ele volta de noite para casa e conversa com a mãe dele. Mãe, a senhora não vai acreditar. O que foi, filho? Entrei na cidade, sucesso total. O pessoal batendo palma para mim, botando folhas de palmeira, celebrando, cantando salmos, falando hosana ao que vem. Amanhã eu vou voltar lá e vai ser demais. E aí ele volta no dia seguinte, não tem ninguém batendo palma para ele. Não tem nenhuma folha de palmeira, porque a glória não estava nele, estava naquele que o montava. A glória estava naquele que era a vida, que governava, que estava à frente. Nós somos instrumentos do Senhor e nada mais. E quando nós conseguimos beber do sangue e da água do Senhor, nós vamos ficando insensíveis para a opinião humana e ficamos atentos ao que Deus pensa sobre nós. E nós não anulamos a cruz de Cristo. Toda competição humana anula a cruz de Cristo. Toda disputa por ministério anula a cruz de Cristo. Todo orgulho, arrogância, anula a cruz de Cristo. Então, o Senhor, Ele deseja que bebamos dele. E essa vida, então, se manifeste em nós. Nós não temos tempo, né, para continuar aqui. Eu gostaria só de mencionar para os irmãos Romanos 8, 28, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que esse texto está dizendo? E como o Gabriel disse hoje, nós temos uma incrível habilidade de distorcer o que a Bíblia diz. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vai dar tudo certo na minha vida. Não, não é isso. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, bem, se meu pneu furou aqui agora é porque o Senhor está me livrando de um acidente lá na frente. Não, não é isso.
O que Paulo está dizendo aqui é que Deus tem poder e deseja usar todas as situações e circunstâncias da nossa vida para que Cristo seja formado em nós. Eu não sei da vida de você agora, mas eu sei que Deus deseja usar tudo o que você está passando para fazer Cristo ser formado em você. Os fracassos, os pecados, os defeitos, as virtudes, as glórias, o Senhor quer usar essas coisas. Então, todo o meu fracasso num pecado, o Senhor quer pegar isso, é claro. Vais e não peques mais. Não é que o Senhor fala, não, beleza, continua pecando. Não. Pega esse fracasso e aprenda. Né, já cantamos às vezes aquela música, né, eu já provei e vi, quero voltar a ti. Senhor, eu estou vendo. Eu estou vendo que esse caminho que eu estou andando não mata a minha sede, Senhor. Eu estou me tornando uma pessoa muito diferente do que eu gostaria de ser e do que o Senhor quer que eu seja. Então o Senhor pode pegar isso para que Cristo seja formado. Nossas glórias, nosso ministério, nossa diligência, tudo coopera para que Cristo seja formado em nós. Beba dele. Senhor, eu preciso que a vida de Cristo encharque, inunde meu interior. Eu, fora de Cristo, não vou conseguir experimentar do teu testemunho. E interessante, né? Lucas 22, porque assim, Mateus e Marcos vai mencionar a última ceia, depois o Senhor estabelecer o cálice, os dois têm a mesma estrutura, né? Eles falam assim, e tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras, né? O jardim de Getsêmani. Lucas, ele já dá uma expandida, Lucas capítulo 22. Ele dá uma expandida na história. Eles participam da ceia e o Senhor continua conversando com eles ali. E eu gostaria de falar rapidamente desses três inimigos que o Senhor menciona ali. Mas é João, né, irmãos? João é impressionante, né? É João que expande muito mais. Porque João, ele usa João 14, 15, 16 e 17, antes do Senhor ir para o Getsêmani. Eu já falei isso para os irmãos, eu falo e não cumpro, mas eu gostaria muito, né? Eu sinto isso. Eu preciso gastar muito mais tempo lendo e meditando em João 14, 15, 16 e 17. Ali o Senhor Jesus está derramando seu coração na noite em que ele foi traído. E João, então, ele vai contando isso para nós. Mas ali em Lucas 22, quando acaba a ceia, acontecem três situações. A primeira é o Senhor falando para eles, e a gente também, lendo João 13, consegue entender a profundidade disso. Porque depois da ceia ali, Lucas comenta que eles começam a falar, quem que é o maior entre nós? De novo? Vocês estão começando na sabedoria humana? Né, nas métricas humanas? O Senhor fala assim, quem é o maior? Aquele que senta na mesa ou aquele que serve? O maior é aquele que senta na mesa. Pois é, mas entre vocês não é assim. O maior é o que serve, como eu servi vocês. Se a gente só lesse isso, sem termos João 13, mas nós temos João 13. O Senhor se despindo da sua roupa, se cingindo de uma toalha, pegando uma bacia e lavando os pés dos seus discípulos. E ele fala, olha, da mesma forma que eu fiz com vocês, vocês também têm que fazer com os outros. Porque Deus não escolheu as coisas ricas dessa vida. Ele escolheu as coisas humildes. Então o Senhor, aqui em Lucas 22, Lucas relata que o Senhor fala isso para os seus. Na continuação do texto, o Senhor fala, Pedro, o diabo, Satanás, está pedindo a vida de vocês para peneirar como o trigo. Mas eu roguei ao Pai para que a fé de vocês não desfaleça. E na continuação do texto temos aquela história estranha, né? Quando o Senhor fala assim, quem de vocês tem 2 alforjes? Quem de vocês tem 2 roupas? Então eu vou dar um conselho para vocês. Vendam uma delas e comprem uma espada. E ele fala assim, tem quantas espadas aqui? Tinham 2, né? E o Senhor fala, tá bom, peguem essas 2 espadas e vamos embora. E aí, claro, a Bíblia se explica, fala assim, é para que se cumprisse a profecia, que ele foi achado com os transgressores, como aqueles que aparentemente estavam tentando estabelecer uma revolução bélica em Israel. E não tinha nada a ver com o reino dele. Né? Pedro sapecou a orelha lá com a espada, e o Senhor fala, não, Pedro, não é assim não. Colou a orelha de novo. Não era isso. Mas por que nós temos essas 3 histórias no final da última ceia? Porque o Senhor está apontando que nós devemos beber da sua vida, mas infelizmente ainda teremos que lidar com esses 3 inimigos. Nossa carne, a disputa e o nosso desejo
terreno de glória dos homens. Ele está nos lembrando que há um inimigo ainda, que é o diabo, que está ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E ele também nos lembra que ainda estamos no mundo e nós devemos andar com espada. Nós não estamos num campo de lazer, nós não estamos num playground, nós não estamos de férias. O Senhor, ele parte o pão, ele bebe do cálice, ele fala: esse cálice é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Mas cuidado, vocês ainda terão que lidar com as vaidades dessa vida, vocês ainda terão que lidar com o diabo, que está tentando e pedindo para peneirar a vida de vocês como peneira o trigo. E o mundo é um mundo hostil ao meu povo. Ande com a espada. Então, por um lado, nós bebemos da vida do Senhor. Por outro lado, nós reconhecemos que ainda nesse tempo carecemos, né, da graça dele, para ele nos livrar desse inimigo maldito que temos dentro de nós, que é o velho Adão. Que ele milita contra o Espírito. Ele é contrário à vontade de Deus. Por isso que a sentença bíblica para ele é cruz. A sentença bíblica para o nosso velho homem é morte, não é melhoria. Estou crucificado com Cristo. Agora Cristo vive em mim. Lembrem-se, irmãos, ao longo do nosso dia a dia, né? O Celso falou isso nos avisos. Temos inimigos e eles estão de olho em tudo que acontece conosco. E eles querem peneirar a nossa vida e eles pedem a Deus a autorização para nos machucar. Lembrem-se, irmãos, estamos num mundo que é hostil à santidade de Deus. Estamos num mundo que não pode aceitar nem compreender o Espírito Santo de Deus. Mas é nesse contexto que o Senhor ele levanta o cálice e fala: bebei dele todos. A resposta para a nossa carne, a resposta para o diabo e a resposta para o mundo é o sangue do Senhor. É a vida dele que se manifesta em nós. Termino fazendo essa lembrança. Não vai dar tempo da gente falar de outras coisas, mas o mais importante já falei. O mais importante que eu queria dizer para vocês é que o Senhor precisa renovar em nós o entendimento do Evangelho. O Evangelho é muito mais do que termos nossos pecados perdoados. O Evangelho é uma resposta de Deus para que agora você seja justo, para que você seja santo, para que você seja sábio, porque você já é redimido, porque Jesus Cristo se tornou da parte de Deus nossa justiça, nossa redenção, nossa sabedoria e nossa justificação. Tomemos posse disso. O inimigo, ele nos oprime, porque nós tentamos que Deus se satisfaça com as nossas obras, nossa sabedoria, o nosso comportamento, mas eu fazendo isso, eu anulo a Cristo. Eu anulo a obra dele. O que me parece que é urgente para nós é não chamarmos o Senhor Deus de mentiroso e darmos crédito ao testemunho dele. Você quer ter uma vida eterna, você quer ter satisfação, você quer ter uma vida plena, eu te apresento o meu Filho, Jesus Cristo. No final de João 6, depois dessa dura palavra do Senhor, meu corpo é o verdadeiro pão, meu sangue é a verdadeira bebida. Se você não beber do meu sangue, você não pode ter vida. As Escrituras falam que muitos, ouvindo isso, foram embora. Muitos ficaram escandalizados. Falaram: esse rabino aí tá doidão mesmo. Bebeu o sangue dele. O Senhor, ele olha para os seus, né? A Bíblia fala que ele olha para os seus apóstolos lá, os 12. Ele vê aquelas multidão indo embora. Ele olha para os 12 e fala: e aí? Vocês vão embora também? Vocês querem ir? A minha palavra é dura para vocês? Vocês estão entendendo que sem mim, sem minha vida, não terá proveito nenhum, nada que vocês façam, nem nada que vocês persigam? E aí nós temos essa resposta de Pedro que conhecemos tão bem. Senhor, para quem iremos? E essa é uma pergunta que precisa ecoar no nosso coração. Para quem você vai amanhã, segunda-feira, buscar vida? Para quem você vai buscar água? Para quem você vai buscar pão?
Pedro fala: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Que o Senhor abra os nossos olhos e nos dê olhos como de pombas, olhos fixos no único que pode nos dar vida. Que o Senhor nos abençoe.